Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um Long News, um Fast News comentado, para falarmos então sobre as principais notícias do dia, da semana, quem sabe, onde eu vou comentar sobre elas aqui de uma maneira mais desenvolvida, diferente dos Fast News. E vocês também aí deixem seus comentários, beleza? Então, antes de tudo, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também não se esqueça de acessar os patrocinadores do canal Wrestling PT. Link na descrição e também no card do vídeo, beleza? E já vamos então para a primeira notícia que é relacionado a mulheres, né? A gente vai falar sobre a Mickie James, depois tem uma outra notícia relacionada a Charlotte. A notícia relacionada a Mickie James é que, como vocês estão vendo, ela retornou para a WWE esse ano, voltou a aparecer nos shows recentemente, porém ela não vem sendo muito bem utilizada, né? Eles vêm meio que fazendo as participações da Mickie James serem bastante curtas e meio que irrelevantes. Inclusive no último show do Raw, teve um segmento da Natália e da Lana meio que humilhando, entre aspas, a Mickie James lá, falando um monte de abobrinha sobre ela. E aí isso fez com que ela viesse lá e atacasse as duas, mas mesmo assim, isso fez com que muitos fãs ficassem revoltados, né? Nossa, como que vocês tratam a Mickie James? Tem uma grande história dessa maneira. E aí o marido dela, o Nick Aldis, recentemente falou num podcast, numa entrevista, que talvez quem esteja fazendo isso com a Mickie James é o Bruce Prichard. Por quê? Porque o Bruce Prichard tem uma rusga com ele. O Bruce Prichard tem um problema com ele, né? Porque ele já fez algumas críticas ao Bruce. E o Bruce não gostou muito. E talvez ele esteja descontando agora na esposa do Nick, a Mickie James, e por isso que ele tá fazendo isso, né? Ele lançou essa teoria aí sobre essa possibilidade, né? Que é algo meio que pesado, uma acusação forte. Olha, eu não sei se o Bruce tá fazendo isso. Eu tenho várias críticas ao Bruce, apesar dos shows terem melhorado aí recentemente, né? É o que eu falei, quando eu comecei a assistir WWE em 2008, era o Bruce que tava lá. Então, dizer que o cara não sabe nada é uma mentira. Agora, que os shows, principalmente no SmackDown no ano passado e nesse ano, eu não venho gostando tanto, apesar de recentemente ter de fato melhorado, é uma realidade também. E eu reconheço também que melhorou. E se continuar bom assim, eu vou continuar elogiando. Mas o ponto é, eu não sei se ele tá fazendo isso de fato. Mas a Mickie James, ela já é tratada dessa maneira pela WWE muito antes do Bruce. Muito antes do Bruce Prichard. Vocês devem se recordar que ela vinha ali como uma manager da Alexa Bliss, não ganhou nenhum título, era uma jobber ali. É alguém que já foi campeã 6 vezes, né? Tem 6 títulos femininos. Merecia ser melhor tratada desde o começo, não foi. E assim, não acho que vai ser esses últimos segmentos que vão acabar aí com a imagem dela. Eu acho que a WWE já fez questão de acabar com isso desde o outro retorno dela, de 2017, 2016, 17 e 18 também ela participou. Foram essas participações aí que já acabaram com a imagem da Mickie James, que já fizeram muita gente aí que é nova, que não conhece a história da Mickie James, pensar que ela era alguém relevante, alguém ali realmente jobber, né? Então não é por causa desses recentes segmentos aí com o Bruce Prichard, não. Eu acho uma acusação um tanto precipitada. Eu não sei se é exatamente isso. Já estava acontecendo antes, já com a Mickie James. E sobre o segmento, a Lana e a Natália, elas são heels. Elas estão fazendo o papel que elas têm que fazer, que é tentar desvalorizar a Mickie James ao máximo ali. Essa é a rivalidade. Aí você discuta, é claro, ali a questão de se é o melhor roteiro para Mickie James, se ela não merecia algo mais importante. Agora, dizer que o segmento foi feito para humilhar a Mickie James, sendo que ela ainda por cima ela saiu por cima, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que aí já estão forçando a barra já. Mas é aquela história. Divisão feminina é um universo à parte e as decisões ali são sempre analisadas diferentes, né? Se é um segmento entre os superstars, não dava essa repercussão, não dava essas teorias. Mas como é envolvendo mulheres, aí sempre tem uma teoria, sempre tem uma polêmica à parte ali de que supostamente é toda uma conspiração contra a Mickie James e tal. Tudo bem. A outra notícia é até um tanto parecida, viu? Porque recentemente o Ric Flair estava passando por uma entrevista e ele foi falar lá sobre a questão da Charlotte, né? Que a Charlotte é uma super estrela, filha dele, grande destaque.
E no ano passado, vocês devem se recordar que durante um período foi contratado o Eric Bischoff como diretor executivo do SmackDown, bem no período que a Charlotte estava lá, né, como campeã. A Charlotte que é a maior campeã do título do SmackDown, né? E aí, preocupou o Ric Flair e preocupou a Charlotte. Por quê? Porque o Ric Flair e o Eric Bischoff, eles não se entendem, né? O Eric não gosta dele desde os tempos da WCW. O Ric Flair já falou isso já na entrevista. Falou que não gosta dele, não vai com a cara dele. Já prejudicou ele, ele perdoou o Eric, mas ainda assim é algo que ele não pode esquecer, né? As coisas que o Eric fez com ele no passado. E na hora ele pensou, será que ele vai tentar prejudicar a Charlotte também? E foi uma coisa que a Charlotte ligou pra ele, né? O Ric Flair revela, ligou pro Ric Flair e falou, pai, será que por causa de você ele vai tentar fazer alguma coisa comigo também? Será possível, né? E ficou com esse receio, ficou com esse medo do Eric Bischoff acabar destratando ela ali em vingança com o Ric Flair, alguma coisa do tipo, né? E aí acabou que o Eric Bischoff nem ficou muito tempo ali no SmackDown, então a gente nem conseguiu ver se foi isso mesmo. Dá pra gente lembrar que eu acho que antes dele sair, ele até chegou a fazer a Bayley ganhar da Charlotte naquele SmackDown lá. Mas não dá pra dizer que foi uma desvalorização ali. Eu não sei se ele ia fazer isso com ela ou não, mas ficou meio que esse receio aí no ar, né? Pra você ver que muitas vezes pode sim acontecer, né? Esses dois casos mostram de os caras que estão lá, eles tomarem decisões por causa de problemas pessoais ali, né? Às vezes não é nem problema pessoal com a lutadora ou o lutador, mas um parente dele ali, um amigo dele. Acontece, cara. Quem é escritor, quem é diretor ali, pode muitas vezes fazer esse tipo de situação, né? Claro que são acusações, não tem provas, mas é possível sim. E recentemente vocês tiveram aí o retorno do Wade Barrett lá na NXT, vocês puderam ver, né? Ele estava lá como comentarista, é claro, não é um lutador oficial, mas é interessante de ver ele voltando para a WWE, mesmo com uma outra função, né? Porque ficou longe durante um tempo, ele mesmo falou que precisava ficar um tempo longe aí, não só da WWE, mas do wrestling em si, não queria lutar, ele precisava de um tempo para descansar. E ele vai depois de um tempo e retorna para a WWE para ser comentarista inicialmente, mas é curioso, né? É curioso alguém que já fez história lá na NXT quando ainda era outro formato, era quase que um torneio ali. Teve lá a liderança do Nexus e aí de repente o Retribution aparece, começa a destruir tudo e o Wade Barrett retorna no NXT ali, que é o único lugar onde o Retribution atacou, então a gente entende que os membros devem ser do NXT mesmo. E o Wade Barrett aparece lá como comentarista. Não é um pouco curioso isso? Ainda mais num ano onde lá, depois da WrestleMania, tinha informações de que a WWE pretendia voltar com o Nexus. E acabou não fazendo esse retorno. Então, não é curioso isso? Se você for ligar os pontos, é possível sim o Barrett ter algum envolvimento aí com o Retribution. Agora, será que vai voltar aos rings? Cara, eu não acho que ele voltou só pra comentar. Vou ser bem sincero. Em algum momento ali, alguém vai mexer com ele vai voltar sim. Não sei se ele tem envolvimento com o Retribution. Eu até que gostaria que ele tivesse, mas não sei se ele tem. De qualquer maneira, mesmo se ele não tiver, eu acho que em algum momento ele vai começar a lutar na NXT sim, o que seria muito legal. Eu gosto muito do Barrett. Recentemente teve uma notícia bem interessante também com o Dominic Mysterio, né? Que ele foi falar lá sobre o combate dele no SummerSlam, como foi a reação do pai dele, o Rey Mysterio. E ele falou que durante a vida dele aí, ele viu o Rey Mysterio, o pai dele, chorar umas 3 vezes apenas, né? E a 4ª vez acabou sendo no SummerSlam, né? O Rey Mysterio acabou ficando bastante emocionado lá depois daquele combate que o Dominic fez, né? Então ele acabou ali chorando de emoção ou de preocupação, algo do tipo. Que é algo muito interessante, né? Que a gente lembra desde lá atrás, o Rey Mysterio trazendo o filho dele para aquela história com o Ed Guerreiro, né? E ele cresce, agora virando um lutador oficial, fazendo uma luta em SummerSlam. Dá pra ver que o Rey Mysterio gosta muito do filho dele, né? Tanto que um grande objetivo dele nessa renovação de contrato é levar o Dominic pra WWE mesmo, ali ter algum destaque, né, cara? Então, tipo, dá pra ver que o Rey Mysterio tem muito orgulho do Dominic. Ele quer muito ver o Dominic ter sucesso, até mais do que ele, podemos dizer assim, né? Porque eu acho que é uma coisa que talvez os pais sempre queiram, né? Que os filhos sejam mais do que eles foram. Então, vai ser bem interessante de ver essa carreira do Dominic. Porque o Rey Mysterio certamente vai estar ali dando sempre uma impulsionada, sabe? Tipo, não vai dar push pra mim não, dá pro meu filho. Não vou ser campeão não, esse título vai pro meu filho. Ele vai tentar dar o máximo do máximo ali pra fazer o Dominic
ganhar de tudo na WWE, né? O que é legal isso às vezes, né? Se o Dominic, obviamente, demonstrar talento ali, óbvio que não tem que chegar e já ganhar todos os títulos, até porque já chegou perdendo, por exemplo, né? Não estão forçando a barra. Mas é alguém que tem potencial, né? Isso é legal. Tem muita gente que não gosta disso, de um lutador pai trazendo a filha ou filho pra WWE e quer dizer que não, porque mimou ele por causa do nome. Cara, não tem nada a ver. Se o cara tiver talento, tudo bem. Tudo bem manter ali a tradição da família na empresa, né? Eu, sinceramente, não enxergo problema nenhum nisso, né? Eu acho que isso faz parte. Família se ajuda mesmo. Se puder abrir as portas, que abra as portas, né? Pra storyline é até legal você acusar alguém disso, mas quando começa a levar mais a sério, aí eu já acho um exagero total, né? Parece mais uma inveja, porque muita gente não tem uma família pra dar um sustento assim, né? Uma família pra dar um suporte assim, de abrir portas pra um lugar. E aí, quando vê outra família tendo isso, fica sempre assim, um tanto magoado, né? Tanto que vivem falando sobre isso, né? Não, porque não deveria existir esse negócio de herança, né? Ah, enfim, mas de qualquer maneira, nós depois aqui temos a última notícia relacionada ao The Game Triple H, né? Triple H, 14 vezes campeão mundial, 7 vezes evento principal de WrestleMania, já ganhou o Royal Rumble Match 2 vezes, né? O segundo maior vencedor. Triple H pode ter se aposentado. Foi isso que ele falou numa entrevista. Ele disse que ele se sente naquela situação onde você repara que não é mais o momento de você voltar aos rings. Ele se sente quase aposentado. Ele olha pra si e não sente vontade de lutar. Ele acha que já deu o que tinha que dar. E aí ele deixou claro que um parênteses ali, né? Ele deu uma de Undertaker ali. Falou, ó, se for o caso de eu sentir que eu posso fazer mais uma luta, se eu estiver bem fisicamente e se for um momento correto para eu estar lutando, eu posso fazer sim um combate. Mas é por isso que eu digo que eu não tô 100% aposentado, até porque eu não tô oficialmente. Mas assim, é quase certo que eu assim, não volto pro ringue. Eu sinto que eu não tô mais pronto para isso, eu posso acabar atrapalhando alguém se eu for para algum combate. Então eu não me sinto bem para lutar. O Triple H, que já não lutou na WrestleMania desse ano, o que foi algo estranho, não lutou ainda esse ano. Então, se ele não aposentou ainda, e realmente oficialmente não foi o caso, igual ele disse, ele vai fazer 1, 2 lutas e acabou, pelo que ele deixou aí nessa entrevista, né? A forma como ele disse é 1, 2 lutas e já era. Ele já passou de 50 anos, já tá passando de 50 anos, tem diversas outras funções hoje na WWE e, sinceramente, aí eu acho que tá cada vez mais próximo. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Eu esperava que seria tipo dos próximos 5 anos, mas pode ser mais curto, pode ser ano que vem. Pode ser ano que vem a última luta do Triple H, cara. O que seria muito triste, ele é muito útil, né, cara? Ele é muito bom, assim, nas rivalidades, mas pode acontecer. Agora, quem poderia aposentar ele, né? Contra quem? Que combate seria assim, interessante fazer com ele? Se fosse daqui uns 5 anos, aí dá pra dizer que é o Seth Rollins em uma outra storyline. Mas se vai ser mais curto, teria que ser, sei lá, o Shawn Michaels. O Shawn Michaels já aposentou, mas ele voltou pros rings. Randy Orton seria interessante também, né? O Batista já foi, então já era essa história. O Undertaker já parou também, então já era essa história. Difícil achar um cara ideal pra fechar a carreira do Triple H definitiva, né? Mas tem isso, meu amigo, tem isso. Triple H pode ter parado, que coisa, que pena, né? Mas comentem o que vocês acharam sobre todas essas notícias.